como é que estamos? Pois bem, há alguns dias sem publicar, mas vocês depois irão perceber que realmente estamos aqui no background a preparar situações que têm que ser resolvidas. Mas hoje decidi trazer até vocês no canal algo que sucedeu na minha vida, que eu considero que pode ser importante para muitos dos que nos assistem. Vou dividir convosco que há algum tempo atrás tive realmente um dos momentos mais complexos, mais difíceis da minha vida e decidi fazer o quê? Decidi abraçar a pintura. Não é novidade para os que me conhecem que sempre amei, de facto, trabalhos de mãos, que sempre amei fazer coisas. Quando construí a minha casa, aprendi a fazer telas e fiz os quadros, aprendi a fazer carpetes, aprendi a fazer muita coisa e fui aprendendo e fui fazendo. É algo fascinante, é algo que nos faz bem. Este momento difícil que atravessei, decidi abraçar as telas, pintura, pontilhismo mais especificamente, mergulhei a 100% nessa prática. Foi a altura que eu decidi ir para o Brasil, tive de facto a opção de querer ir para lá porque amo por demais esse país. Um aplauso a todos os brasileiros que cá estão, que é a maior percentagem. Decidi abrir uma loja no centro comercial para vender as minhas pinturas. Cheguei a estar lá, cheguei a sentir que as pessoas gostavam daquilo que eu fazia e realmente a minha dedicação era pintar até às 4, 5 da manhã todos os dias. Isso foi por demais valioso para mim. Eu, para conseguir ultrapassar esse momento difícil, posso-vos assegurar e em ar de testemunho que só o consegui fazer por ter Deus na minha frente, em primeiro lugar, e a confiança inabalável que Ele me transmite fez-me persistir, por me ter dedicado à pintura. Por isso eu digo, se passas momentos difíceis, se estás, dedica-te a algo de trabalho de mãos que vai te ajudar por demais. Isso há estudos que comprovam e a pintura foi valiosíssima para me ajudar nessa situação. Uma terceira vertente, o facto de ter a minha irmã Ana Isabel sempre do meu lado, porque independentemente daquilo que passei na vida, de facto, a Ana Isabel e o Daniel Santos sempre foram pilar e isso é muito importante. Meus amores, eu quero dividir com vocês que a vida nem sempre é simples, mas aquilo que nós escolhemos nesses processos vai ser determinante para nós podermos ultrapassar dificuldades, barreiras, etc. Nessa altura a minha escolha foi, de facto, abraçar as cores, abraçar os pincéis, mergulhar de cabeça nas telas, nas cores, nas tonalidades. Foi por demais valioso para mim, por demais importante para o meu equilíbrio e entendam, muita gente me conhece no meu ambiente de trabalho dos anos anteriores, muita gente tem uma leitura da minha pessoa como uma pessoa forte, determinada, consistente. Esta semana falava com uma amiga minha ao telefone, somos amigas já há muitos anos, ela viu-me chorar e ela disse, engraçado, você é tão forte, tão forte. Ela tem até alguma admiração pelo trabalho que me viu fazer ao longo dos anos e ela dizia-me assim, você é tão forte, você nunca chorou na vida, ou você nunca chorava. Eu disse, minha boa amiga, não, eu sempre chorei, só que antes, devido às responsabilidades, aos compromissos, eu não podia fraquejar, então eu chorava de noite quando precisava de chorar. É preciso ter coragem para chorar, é preciso ter coragem para encarar que estamos fragilizados. Muitas pessoas dessa época, de facto, olham para mim como uma pessoa muito forte pelo aquilo que eu construí no passado, pelo aquilo que eu criei, pelo que eu fui capaz de ajudar outras pessoas a criarem. Enfim, eu considero-me forte, mas eu considero também que pessoas fortes têm momentos de maior fragilidade, vamos dizer assim. Então, eu hoje quero dividir convosco um pouco do quanto a pintura foi fundamental para o meu prosseguir, o quanto realmente é muito nefasto quando as pessoas têm uma ideia tua de que és forte, que és inabalável, inatingível, e depois se surpreendem que quando passas momentos muito difíceis, muito duros, o que é que se passa? Ela é tão forte, porque é que ela está assim? Não, as pessoas fortes também vivem momentos duros, difíceis, constrangedores. Nessa altura, uma pessoa que por hábito é forte não é tão compreendida pelo mundo em seu redor, porque acham estranho até. Pois bem, eu passei um momento difícil em que vocês sabem que já vos falei aqui do ciclo de tudo o que fazemos na vida, de todas
todas as parcelas da vertente de dinheiro, emocional, de amizades, de tudo isso. Eu passei um momento em que tudo ruiu ao mesmo tempo. Ou seja, muitas vezes temos problemas na área financeira, muitas vezes temos problemas na área emocional, de relacionamentos, de saúde. Simplesmente Deus entregou-me a mim a situação de, no mesmo momento, tudo ruir e eu estar sozinha com Deus para resolver tudo. Por isso foi por demais difícil, mas não foi um ruir assim, uma rachadurazinha. Foi o ruir absoluto e completo. Tornou-me uma pessoa muito mais frágil. Muitas vezes parei tudo para pedir a Deus consciência, equilíbrio, para poder prosseguir. Estou com esta conversa toda hoje para vocês, para dizer-vos: viver é verdadeiramente encantador. Não desistam de viver. Sim, porque há pessoas que há muitos anos desistiram de viver. Não desistam dos vossos sonhos. Não desistam de viver até mesmo quando tudo cai. Como foi essa a minha situação na altura. Tudo caiu. Perdi tudo a todas as vertentes que vocês podem imaginar ao mesmo tempo. E por azar ou não, porque Deus é Senhor de todas as coisas, numa fase que é a fase mais difícil da vida da mulher, que é os 50 anos. 50 ou 51 anos. A fase mais difícil da vida de uma mulher. Portanto, não só tive a oportunidade de viver o ruir completo e absoluto de tudo, como na fase mais difícil de uma mulher. Portanto, foi duro, foi intenso, foi nefasto, foi arrasador, foi. Mas eu nunca questionei a Deus porque a mim. Eu sempre questionei para quê. O meu vídeo hoje é para dizer a vocês que, por acaso nos encontrem, que porventura decidam nos assistir, apaixone-se pela vida. Não importa qual é a sua situação agora, não importa qual é o seu momento, eu gostaria de dizer que a cor foi e é magia para mim. Que os pincéis foram e são magia para mim. Neste momento eu tenho um sonho de construir, de facto, um ateliê para poder dedicar-me horas específicas àquilo que me salvou a vida. A pintura foi por demais importante nesse processo. Se passas momentos difíceis, não te embales, não decidas ficar perdida. Decide tomar atitude, decide tomar iniciativas do que podes fazer. Muita gente até pode comentar: mas eu estou devastada, eu não tenho condições financeiras. Meu anjo, eu estava a olhar ali para as tintas, comprar uma tinta ou duas, um pincel, é algo que não custa assim tanto. Começa, ocupa a tua mente, faz a diferença em ti próprio, porque Deus, não há uma única folha que caia sem o seu consentimento. Tudo o que Ele nos entrega, seja de que formato for, Ele espera de nós que nós possamos aceitar, que nós possamos receber e que nós possamos fazer o nosso papel, a nossa parte. Nada do que chega à nossa história, à nossa vida, chega por acaso. Por isso eu já comentei aqui e vou voltar a comentar. Tudo o que me acontece na vida pode ser coisas maravilhosas ou podem ser coisas de grande desespero. A primeira atitude que eu faço é agradecer a Deus, porque há um propósito que eu não conheço e que eu não tenho o direito sequer de me revoltar. Eu tenho o dever de tentar estar tranquila, de tentar procurar caminhos para que a nossa mente possa ser o nosso maior aliado, para que nós não nos desequilibremos, para que nós possamos prosseguir, ganhar forças, energias, ver o sol brilhar com a cor que ele verdadeiramente tem. Porque nos momentos bem difíceis da nossa vida, nós verdadeiramente, se nos descuidarmos, vamos começar a ver tudo a preto e branco. E não, a vida é valiosa demais para que vejas tudo em teu redor a preto e branco. Portanto, meus amores, fica aqui uma conversa hoje sobre algo que foi especial demais para a minha vida. Vou deixar-vos também pinturas que fiz durante esse período no Rio de Janeiro. Estou ansiosa para voltar à pintura. Quero dizer, simplesmente tomem decisões. Até nos momentos difíceis, há decisões que vão fazer toda a diferença. E está comprovado de que trabalhos de mãos, pintura ou seja outros quaisquer, são determinantes para que o nosso cérebro consiga estar bem, consiga um equilíbrio. Acreditem que nesses momentos onde o meu mundo estava a cair, e eu quero deixar este testemunho, o meu mundo literalmente estava a cair na vertente de amor, na vertente de dinheiro, na vertente de todas as vertentes que o ser humano tem, estava tudo a ruir. Os momentos que eu passava a pintar, eu não tinha problemas na minha mente. Isto é verídico,
Porquê que eu pintava até às 4, 5 da manhã? Simplesmente porque as cores, a pintura me acalmava, me extraía todo e qualquer problema da minha mente. Eu não pensava no fator financeiro, eu não pensava na dor a nível de relacionamento, eu não pensava, eu simplesmente mergulhava na cor, mergulhava no poder de criar e ali estava. Para mim foi importante dividir isto com vocês porque eu sei que estamos num século em que muita gente passa dificuldades, depressões, tudo mais. Eu gostaria muito e tenho ainda este sonho comigo de poder criar algo em que eu possa fomentar que as pessoas desenvolvam a necessidade, a vontade, a aspiração de terem atividades que as faça trazer à sua mente momentos de relax absoluto, supremo, de descontração, independentemente dos momentos que possamos estar a viver. Porque tudo na vida são ciclos. Então, bora lá acreditar. E como eu sempre vos digo, acreditar e agir. Não há nada mais poderoso. Fé, e já vos falei isto num vídeo, ter fé de um lado e no outro, acreditar e agir é por demais fabuloso para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos caminhar, sentir que estamos a progredir em determinada situação, sentir que estamos em condições e mais fortes para ir em frente. A vossa maravilhosa amiga vai deixar-vos aqui as pinturas. Isto é um vídeo para compartilhar com vocês aquilo que foi muito importante para mim, as pinturas de pontilhismo. Vou-vos deixar aqui e quero deixar-vos também a todas vocês que nos encontrem esta conversa. Vou pedir que compartilhem este vídeo no vosso Facebook, compartilhem no WhatsApp com amigos. Quem sabe tu estarás a ajudar algum amigo que está a passar momentos muito difíceis e que precisa de uma palavra que traga soluções, que lhes dê a esperança de que sim, eu posso, eu quero, eu vou conseguir, eu vou iniciar alguma atividade e vai ser maravilhoso para mim. Um beijo poderosos, poderosas, vemo-nos sempre por aqui e já sabem, ficam aqui estas palavras e ficam também o resultado das pinturas que fiz ao longo desses meses, da cor que se transformou em esperança, da cor e das tonalidades que me trouxeram fascínio, e desse fascínio nasceu realmente momentos e horas em que eu podia estar com a minha mente não tão desesperada, livre. Eu, quando pintava, como vos disse, eu não tinha problemas. Era a cor que tomava conta de mim, eram as tonalidades, eram os pincéis que tomavam conta de mim a 100%. Isso foi, por demais, fundamental para eu sair daquele momento muitíssimo difícil. Ciclos são ciclos e a vida é feita de ciclos e nós cá estamos, caminhando para novos ciclos, novos momentos e sempre vos dizendo, a vida é apaixonante, não vamos desperdiçá-la. Beijos grandiosos, vemo-nos sempre por aqui. Bye! É o canal